deixa eu, enquanto eles estão arrumando o som, estão arrumando as coisas, vamos falar dos recadinhos dessa semana então? Que daí no final a gente já fica livre. Não pode deixar assim, filho, só coloca lá para nós os recadinhos. E eu quero que você preste bem atenção nos recadinhos dessa semana, que são uns recadinhos bem importantes. O retiro das mulheres a gente já sabe, a pastora não está, então a gente não vai falar muito. Aí você, mulher, que já pagou sua primeira parcela, fevereiro, março, agora vem a segunda. Se você ainda não pagou, vale a pena pagar, está sendo tremendo. Quem vai, depois conversa com a pastora, ela faz seu carnezinho. Próximo lá, filho. Gente, o estudo, não, mas é o outro, filho, tem que pegar o de baixo. Isso, ó, recado importante para terça-feira, gente. 2 recados para terça-feira importantes para você ver. Terça-feira, dia 4 de março, não haverá aula. Então nós não temos estudo na terça-feira agora. Nós não vamos ter estudo, nós só vamos ter estudo agora dia 11. Então na outra terça-feira, tá bom? Então você que vem nas escolas e você que ainda não iniciou na escola, você pode iniciar. Você pode vir dia 11 e iniciar. Nós ainda estamos em Bereshit, ainda falando de Gênesis. Dá para você entrar conosco. Próximo recadinho. Eu quero convidar você, homem, mulher, que terça-feira nós vamos fazer uma manutenção na igreja. Nós vamos roçar aqui atrás. Então às 7 horas da manhã, para alguns vão ser feriado, para outros não. Se você tiver essa disponibilidade de estar conosco, eu gostaria muito de a gente poder fazer ali atrás, roçar, arrumar as árvores ali, né, podar elas. E principalmente, se tiver mais pessoas, a gente quer limpar as cadeiras. Os pés da cadeira principalmente, porque conforme passa o tempo, eles começam a grudar cabelo e assim por diante, então precisa de um trabalho mais braçal. A gente levantar todas elas, lavar cada pé da cadeira. Então isso não dá para fazer sozinho também. E por que nós vamos fazer se é um feriado tão cedo? Por causa do calor também. Para que antes da gente terminar, melhor vai ser, porque também fica muito quente. Então, terça-feira, o Ademilson já está convocado, ele já falou para mim que vem, eu vou estar aqui. Então, se você puder estar aqui também, vai ser uma bênção demais. Já que não tem estudo à noite, vamos estudar a Torá de manhã. Ó, o pastor Luciano vai estar aqui, a pastora Dariane vai estar também. Então, eu acredito que vai vir bastante gente para estar nos ajudando aqui, tá bom? Então, se você sentir no seu coração, nós vamos iniciar 7 horas da manhã. Quem cedo madruga, Deus ajuda, né? É assim um ditado. Passa lá o recado, outro recadinho. Eu acho que é uma chips que não trabalha na terça. Não sei. Não sei. Eu acho que não trabalha na terça, é uma chips. Eu vou ligar lá para saber, na Pepsi. Pode falar, vida? Ah, eu já senti o poder aqui, ó. Glória a Deus. Recadinho para você, mulher, agora. Se você ainda não veio no Projeto Sara, tivemos então no mês de fevereiro a primeira aula sobre o Projeto Sara, a introdução sobre isso. E você, mulher, que quer fazer parte desse Projeto Sara, ainda dá tempo de você entrar. Já estamos com a sala lotada, mas ainda sempre cabe mais alguém. Talvez o seu coração vai arder por isso, para você conhecer um pouco da cultura, conhecer um pouco das festas e assim por diante. Vocês vão vir, glória a Deus. Então, quinta-feira, dia 6/3, agora é a tua vez, Afonso, dizer se ela vem. Ela vem. É, já que eu venho na terça, ela vem na quinta. Então, ó, Projeto Sara, dia 6/3, às 20 horas. Vocês, mulheres, são nossas convidadas a fazer parte desse projeto que está sendo uma bênção demais. Depois dessa data, não dá mais para entrar, porque daí já iniciou, já é uma programação, nós já vamos falar das festas e assim por diante. Não dá para entrar depois, mas até dia 6 você pode ainda entrar nessa quinta-feira, amém? Próximo recadinho lá, filho. Então, sábado que vem nós temos culto normal, às 20 horas, próximo recadinho. E um convite especial para você. Esse convite aqui, ele não está ligado com a igreja. Não é um evento da igreja, não é para a igreja esse evento, mas esse projeto é das Imas, da Cozinha das Imas. Então, a pastora Tere e a Léo têm uma cozinha, onde elas fazem geralmente a comida do Shabat que você experimenta. E nós vamos fazer um dia, lá na casa do Ademilson e da Léo, nós vamos fazer um almoço de família, aberto para todas as pessoas. Não é um evento da igreja, então é aberto para todo mundo. E qual que é o custo? R$35, igual do Shabat. Então, se você nesse dia, no dia 9, domingo que vem, você dizer assim, ó, poxa, eu queria almoçar fora, eu queria levar minha família, eu quero levar minha mãe, eu quero levar meus filhos, meus netos, você tem um lugar muito bom, agradável para você. Nós vamos botar as mesas debaixo das árvores, vamos ter lá tudo no fogão a lenha, comida,
é aquela comida caseira, vai ser elaborado mais coisas ainda, sendo botado na panela de barro, vai ser só uma bênção. O preço está uma bênção, e o local é uma bênção, e tudo que nós vamos fazer é uma bênção. Então eu convido você a fazer parte desse evento que vai ter. Eu acredito que elas vão começar a fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses um evento desse para as famílias, para justamente você poder. Olha, eu digo para você, se você achar um lugar no domingo ao meio-dia na nossa região a comer a R$35, me chama que eu vou, porque é difícil, geralmente é 90 a 100 reais. Então ali você tem a oportunidade de estar com a sua família, fazer uma coisa bem legal, convidar quem você quiser para estar. Por isso que eu digo, é fora da igreja, não é com a igreja, mas a gente quer anunciar para você fazer parte também desse dia se você quiser, tá bom? Então pode chegar lá, vai ter comida para todo mundo. Se quiser, olha, eu estou indo com tantas pessoas, quero reservar, você pode reservar também, vai ser uma bênção, tá bom? O próximo recadinho e último, eu quero convidar você então para a festa de Purim. Festa de Purim será agora dia 14 de março, ele será um Shabat, ele será na sexta-feira. É um dia que nós temos sobre decretos, é um dia que você vai ler, na próxima semana, o livro de Esther, e entender tudo o que aconteceu com aquela mulher, aquilo que Deus livrou. É o que nós pregamos ontem sobre a cabeça do mês, onde a nossa sorte vai mudar, onde a nossa sorte, Deus vai estar na frente, vai estar lutando com a gente sobre a nossa vitória. E esse é um dia muito especial. Quem aqui já participou da festa de Purim sabe que a gente faz uma grande comemoração na igreja. Vai ter um jantar, porque é Shabat. Então nesse jantar também nós vamos ter um valor que é de Shabat, de R$35, para você fazer parte. Daí depois, na outra semana, nós vamos colocar a lista lá, vai vir eu, minha família, e assim por diante. Mas naquele dia a gente vai fazer aquela grande festa, onde todo mundo vai vir fantasiado. Se você não precisa uma fantasia, eu vou trazer uma fantasia para você. Vai ser bênção demais. Eu tenho um videozinho, não tem agora, eu vou postar no grupo. Eu tenho até o Afonso entrando ali, ó, dançando pelaquela porta. Não sei se tu lembra, Afonso, dessa, a Bia e o Igor entrando, todo mundo fantasiado. E aí a gente fez uma grande festa aqui dentro. Aí depois tiramos fotos, ficou muito legal. É um dia especial, um dia de decreto. E é um dia muito importante para mim e para você. Só que como é Shabat, nós vamos ter o jantar de Shabat. O correto na festa é você trazer um prato de comida para essa festa e todo mundo comer junto. Só que como a gente entende que é uma sexta-feira, todo mundo está trabalhando, você não tem tempo, talvez naquele dia, de preparar algo para trazer. Então a gente está fazendo comendo Shabat, R$35 por pessoa, a criança não paga, e você vai fazer parte disso. Amém? Então fica aí os 2 convites para você, do dia 9 lá na casa da Léo e do Edmilson, e no dia 14, na sexta-feira, aqui na igreja. É importante, gente, eu sei que às vezes a gente não vem num culto, beleza, isso é tranquilo, isso é normal. Agora, a festa bíblica, a cabeça do mês, gente, vocês precisam colocar na cabeça que é importante. Você precisa entender que é a identidade da igreja, a identidade do que você acredita, é aquilo que Deus está restaurando na nossa vida, entende? Então, nessas datas, você não pode faltar. É importante, mas é a mesma coisa você dizer, eu não vou no meu aniversário, eu não vou comemorar, mas é teu aniversário. Nós precisamos comemorar essas festas, porque fala de Yeshua, fala de Jesus, e foi nos roubado. Então você precisa fazer um esforço maior para estar nessas datas, um esforço maior para participar, para você compreender e estar no dia certo, no local certo, no portal certo, para você receber as bênçãos de Deus. E é isso que nós ensinamos, é isso que você está vivendo a cada dia. Então é importante demais, amém? Amém. Sempre se programe, gente, tem um calendário ali já, a gente já colocou, para você não ser pego de surpresa, justamente para quê? Para você estar nessas datas, nessas festas, amém? Vamos lá então? Vamos para a palavra de Deus de hoje? Êxodo capítulo 25, versículo 1 em diante. O tema de hoje é Terumá. Terumá fala de elevação, conexão com Deus. E eu vou ler o texto aqui e vamos explicar. Êxodo 25, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração copilar a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelo de carneiro, tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix,
e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. 3 coisas eu quero bater nessa noite na tecla, que são: primeiro, diga aos israelitas que me tragam uma oferta e receba de todo aquele que tem cujo coração copilar a dar. Uma oferta voluntária, uma oferta, e essa noite eu quero falar sobre isso, uma oferta que se conecta ao eterno, uma oferta que é de gerações em gerações, é uma oferta que não é roubada, é uma oferta que não é destruída, e nós vamos entender um pouco mais. O segundo ponto que eu quero falar nessa noite: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Olha o anseio de Deus de querer habitar no meio de nós. Só que para que isso tudo aconteça, Ele faz uma lista de materiais que precisa, Ele mostra um modelo celestial para Moisés, e muitos de nós podemos olhar isso como ele estivesse olhando a Cristo como um tabernáculo, e nós vamos fazer essa conexão de todo o tabernáculo, de todo o utensílio, o que ele se liga com Cristo Jesus na nossa vida. E no terceiro ponto, é o que nós precisamos mais entender: faça tudo como eu lhe mostrar. Então existe um padrão e um modelo ao qual Deus nos apresenta. Existe um padrão que nós precisamos ser, um modelo que nós precisamos ser. Então, quando nós pegamos lá em Gênesis, façamos o homem à sua imagem e semelhança, nós entendemos que Deus estava vendo, olhando para Jesus como o primeiro homem, dizendo assim: eu vou fazer a sua imagem. Então existe um modelo celestial de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. Existe uma lapidação, existe um caráter, e aí ele diz assim: ó, façamos a nossa semelhança. E o que é a semelhança de Deus? Se Deus é Espírito, é o caráter dele, é a unção dele, é o mover dele, e existe todo um preparatório para isso. Então, quando ele vai mostrar o tabernáculo para nós, ele justamente vai trazer para nós o contexto de algo que é celestial, de algo que é mais do que a gente. É um modelo que não é terreno, é um modelo para que Deus possa habitar. Só que quando nós chegamos em Atos capítulo 2, nós percebemos então que Deus habita dentro de nós. A descida do Espírito Santo é automaticamente trazida para dentro de nós, como nós tornamos agora a habitação, e nós vamos entender isso. Só que para nós termos habitação, nós precisamos entender os níveis do tabernáculo, os níveis celestiais, os níveis daquilo que nós precisamos ser lapidados para nos tornar melhor. Então eu quero começar com você na Parashá Terumá, que descreve a instrução detalhada de que Deus deu a Moisés para a construção da Mishkan, que seria o tabernáculo, incluindo os seus utensílios. A Mishkan Tabernáculo não é apenas uma tenda física, mas é um canal espiritual que nos conecta ao divino. Você ter o Espírito Santo de Deus não é para ter uma revelação, ou que ele é a tua babá para você não pecar, para ele te corrigir se tu fez alguma coisa errada. Não, ele é o canal da conexão sua com o Eterno. É isso que nós precisamos entender, que é muito mais profundo do que nós entendemos. Quando nós somos o tabernáculo, nós entendemos que nós temos um acesso que foi rasgado lá no tabernáculo, para podermos acessar o nível de revelação do Santo dos Santos, que antes só podia uma pessoa por ano alcançar esse lugar. O próprio nome Terumá significa elevação, exaltação. E olha que o tema Terumá, ele está ligado à oferta que Moisés pede voluntariamente. Quando Moisés pede essa oferta das pessoas que têm um coração voluntário, a copilar, a dar, a ofertar, a oferecer, ele está dizendo assim, ó, que essas pessoas não estão simplesmente trazendo algo. Elas não estão simplesmente, filha, como a gente faz a oferta, é obrigação, eu tenho que fazer. Não, porque se eu fizer você... Não, elas estão exaltando o nome do Senhor. É um nível de elevação muito maior do que você imagina quando você faz um corban. Na Bíblia nós vamos ter vários termos para oferta, e oferta voluntária se chama corban, que é o que? Corban significa se aproximar. É quando eu me aproximo do altar, é quando eu me aproximo de Deus. E para que eu me aproximo de Deus com uma oferta voluntária? Para que eu preciso fazer isso? Porque você está exaltando a Ele pelaquilo que Ele já fez na sua vida. Você está fazendo uma elevação espiritual na sua vida de conexão com o Eterno. Lembra que nós falamos já
quando nós falamos dos 5 níveis da alma, você vai ver que 3 é terrena e 2 é espiritual. Então, as 3 terrenas vão nos diferenciar, que nós temos o Espírito de Deus, o ar dele dentro de nós, o ar. Nós temos a alma animal que nós temos dentro de nós, e nós temos a alma humana, que seria o que? A nossa inteligência, que faz a diferença de você não ser um animal, um cachorro, um leão. Para não chegar assim. E sabe o que é engraçado? Eu estava conversando com meu irmão ainda hoje, e aí o meu irmão dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu esses dias, eu estava dirigindo e um cara me cortou a frente e eu parecia um animal. Eu disse, você abaixou o nível da tua alma. Você tinha uma alma pensante e você se tornou uma alma animal, querendo bater naquela pessoa, querendo reagir com raiva, querendo reagir fora do raciocínio, da realidade, do racional. É um nível que às vezes a gente alcança, é o nível que a gente chega. Por isso que quando você perde o controle, é porque você perdeu o nível, o terceiro nível da sua alma, e você voltou para o primeiro. Por isso que existe o terceiro, justamente para quê? Para diferenciar eu e você de um animal. Por isso que nós devemos pensar antes de agir e assim por diante. Mas existe um outro nível, o quarto nível, que só acontece esse quarto nível no Shabat. Nós só acessamos um quarto nível, que é um nível muito mais espiritual de revelação, quando nós fizemos o Shabat. Então é uma vez por semana que você consegue elevar a tua alma de tal maneira que você tem uma conexão muito mais profunda de revelação com Deus. E aí tem um quinto nível. E esse quinto nível só acontece uma vez por ano, num dia chamado de Yom Kippur, onde você faz um jejum durante 25 horas de arrependimento, dizendo para Deus, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. E nesse dia é o dia que você mais está perto dele. É o dia mais importante. É o dia da sua elevação, aonde você vai encontrar com Ele depois na eternidade. Então existe níveis. E o tabernáculo nos mostra níveis, as ofertas nos mostram níveis ao qual nós alcançamos. Então a oferta voluntária para o templo, a oferta voluntária para a construção da casa de Deus, para que todos eles vivessem naquele lugar, para que Deus pudesse fazer parte daquelas 12 tribos, viver no meio deles. Não era simplesmente construir uma casinha, uma tenda, não era simplesmente botar uma barraquinha no meio e dizer Deus habita. Não, porque Ele não habita em lugar feito pela mão de homens. Então por isso que Ele vai chegar e Ele vai dizer assim, olha, nós vamos fazer, mas você precisa ver o padrão do céu, porque não é no padrão de vocês. Cada utensílio vai ter que ter o padrão celestial, a medida, a altura, ao ponto que a sua glória só vai descer entre os querubins, entre a tampa do propiciatório, que quando você fazia lá em Yom Kippur, o dia do perdão, é onde que você pegava o sangue daquele bode e aspergia sobre a arca, justamente para que Deus aceitasse. Era o lugar mais santo, mais sagrado que nós tínhamos. Então o nível de oferta, ela é um lugar de elevação onde nós chegamos. O problema é que nós achamos que oferta é troca. O problema é que nós achamos que a oferta é para o pastor. O problema é que nós achamos que a oferta é para manter. Não, é para você se elevar. Imagina comigo, e é uma das perguntas que talvez a gente tenha que fazer: como é que escravo tem pedra preciosa? Como é que escravo tem ouro para ofertar? Como é que escravo tem prata? Da onde surgiu madeira de acácia no meio do deserto? E são pensamentos que nós devemos ter, porque tudo aquilo era oferta para Deus, e Deus faz uma lista específica, é assim, é isso e isso. A Bíblia vai dizer mais para frente, que o povo foi tão voluntário em fazer, ele tem um coração tão generoso, era uma generosidade tão grande, que Moisés chega um momento e diz assim, ó, gente, para, não traz mais, que já tem o suficiente para fazer o padrão de Deus. Então Ele não está te pedindo tudo, Ele está pedindo algo para você, uma parte daquilo que Ele te deu. E quando é que Ele deu? Ele deu quando Ele fez a primeira rescisão da Bíblia, quando Ele dá conta para todo mundo no Egito, Ele fecha a fábrica. E aí na última praga, da 10ª praga, quando eles têm que mandar o povo embora, eles dizem assim, olha, pega o ouro, pega a prata, pega o tecido, pega a madeira, pega isso, pega aquilo e vai embora. A rescisão de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente Ele iria habitar no meio dos seus filhos. E aí eles pegam agora uma parte daquilo lá. Eles não pegam tudo, eles pegam uma parte para dar. E é nesse ponto que eu quero que você entenda comigo sobre a oferta nessa noite.
Olha como é que é engraçado os segredos que nós podemos aprender sobre isso. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Grande texto, eu quero ler o texto todo para nós hoje. Malaquias 3, 6 diz: de fato, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Pode deixar aqui, filho, pode voltar. De fato, eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Qual o segredo disso? Por que os descendentes de Jacó não seriam destruídos? O contexto da história é assim. Chegamos agora a 1500 depois de Jacó ter feito um voto com Deus. 1500 anos depois, ele está lá e o povo parou de ofertar, o povo parou de dizimar, o povo parou de fazer sacrifícios, cessou o sacrifício, a conexão da oferta de elevação do povo para com Deus. Exaltaram o Senhor através das nossas ofertas. E aí, naquele tempo, os sacerdotes voltam a trabalhar e continuam fazendo as suas coisas. E Deus chama o povo e diz: olha, eu sou Deus e não mudo, porque por mim eu já tinha matado vocês. Mas não é desde já, é de tempo. Depois você vai ver o texto. E o povo está questionando Deus aqui. Quando você lê o texto até o final e não usa esse texto só para oferta e dízimo, você vai ver a história acontecendo. E ele diz: mas por causa de Jacó, por causa das gerações após Jacó, eu não vou destruir vocês, mas eu deveria. Mas porque ele fez um ato lá atrás, e ele cumpriu esse ato, foi fiel a esse ato, eu não vou destruir vocês. Abra comigo, bota lá, filho, Gênesis 28, 16. Quando Jacó acorda do sonho, você lembra que Jacó ele vai embora? Ele sai da sua casa, ele está indo agora para a casa do seu tio Balaão. E quando? Balão, não? Balão, é Balão, não é? Senão tá Labão, meu Deus. Obrigado, Jesus. E aí quando ele vai para a casa do seu tio, ele para em Betel, onde que é Jerusalém, ele para num lugar onde que é a pedra filosofal, é a pedra angular, é a pedra principal, aonde que Isaac ia ser sacrificado, aonde tudo começou, a origem da terra. E ele vai dormir justamente nesse ponto, e ele tem um sonho, e a escada de Deus aparece para ele, onde ele vê anjos subindo e descendo. E quando ele acorda desse sonho, então acontece essa narrativa, e ele diz: quando Jacó acordou do sonho, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. 17. Com muito medo, ele diz: temível é esse lugar, não há outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Olha como é a importância você compreender quando é a casa de Deus. Jacó, ele olha aqui e ele diz assim: gente, como temível é esse lugar, quanto temor eu tenho, porque só pode ser aqui a casa de Deus. E hoje nós somos a habitação do seu Espírito, e nós não temos esse temor, nós não temos essa preocupação. E ele diz: olha, não há outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. 22. E essa pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente eu darei o dízimo. Jacó está fazendo um voto com Deus, e quando ele faz esse voto de Deus, pelo temor que ele tem sobre a casa de Deus, quando nós estamos lá agora acessando os sacrifícios na casa de Deus, e Deus diz assim: olha, alguém elevou essa casa primeiro que vocês, e por causa dessa pessoa, ela fez uma oferta, ela fez um dízimo, ela fez uma proteção sobre vocês, que está de gerações em gerações, gerações e gerações, gerações e gerações, gerações e gerações, e por isso eu não posso consumir você. Por mais que você está fazendo errado, por mais que você não me obedeça, por mais que você está me roubando, como a palavra vai dizer, eu não posso acabar com vocês, porque alguém protegeu lá no começo dizendo: essa casa é sagrada.
E ele investiu naquela casa, ele deu o dízimo, ele deu oferta, e ele foi fazendo, e isso foi protegendo não só a vida dele. Isso não protegeu os 12 filhos dele apenas, mas foi de gerações em gerações, em gerações, em gerações. Nós estamos falando 1500 anos depois, e ainda tem uma promessa de proteção sobre um povo, sobre uma geração, sobre uma descendência, sobre a sua descendência. E ele diz: eu não posso. Olha, vamos voltar a Malaquias agora, capítulo 3, versículo 7. E ele diz assim, ó: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Olha só o que ele está dizendo para nós. Cara, Jacó fez, depois o pessoal continuou fazendo, mas desde as outras gerações já começou a debulhar tudo de novo, porque vocês não tiveram o mesmo temor que Jacó teve. Então desde aquela época, para mim, eu já poderia ter matado todo mundo, e não os obedecem. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Mas vocês me perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão deixando de grande maldição, porque estão me roubando. A nação está me roubando. Aí no 10, que é o versículo que todo mundo usa, que é bonitinho: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as portas com portas do céu. Derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações lhe chamarão felizes, porque a terra que vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, contra Deus, diz o Senhor, e ainda assim pergunto: o que temos falado contra ti? E aí ele diz: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos, se arrependendo? Aí no 15: por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam, o que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Olha a lamentação do povo, olha a comparação desses infelizes. Olha, por que aquele cara lá todo errado prospera e tu não faz nada? Por que aquele cara é todo errado, mas está prosperando? O que me adianta servir a ti, se estou passando um perrengue? O que me adianta estar contigo, me prostrando diante de você? E ele diz: cara, vocês estão falando mal de mim, estão reclamando de me servir. 16: depois daqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Lembra que Apocalipse vai dizer que quando acontecer todas as coisas, ele vai abrir livros, não só o livro da vida, para saber se você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, e se o teu nome está lá escrito no livro da vida, mas ele vai ver o teu livro dos memoriais que você fez. E quando você faz a oferta, quando você faz os seus princípios, e não fica olhando: ah, mas lá fora o cara não faz e também prospera. Você sabe o que o Rabinato fala sobre isso? Eles dizem que o ímpio ele prospera porque ele já perdeu a tanta misericórdia de Deus, porque quando ele morrer, ele não vai poder ter as bênçãos ao qual ele está, e Deus está dando o último ato de misericórdia sobre a vida dele, para que ele possa viver de acordo como ele quer nesse lugar. Mas porém, eu e você que teremos o nosso nome no livro da vida, eu e você que teremos o nosso nome escrito através dos memoriais de oferta, de dízimo, de primícias, dos preceitos do Senhor, da obediência, de fruto de justiça. Quando nós chegarmos na eternidade, ele vai dizer assim: você vai desfrutar muito mais aquilo que você passou na terra. Amém. Então não queira ser como ímpio, não queira ser como aquele empresário que trai, que faz isso, que passa em cima de todo mundo, mas ele tem dinheiro. Eu quero ter vida eterna. Eu não quero ter dinheiro. O dinheiro vai ser bom,
Nós vamos precisar para investir no reino. Então é uma parte. Agora eu não vou ser como eles para poder ter melhor aqui, porque eu não quero depois não desfrutar da eternidade, mas eu quero sim desfrutar daquilo que é eterno, que não é corruptível, aquilo que não vai ser destruído por traça, não vai ser destruído por ferrugem, mas aquilo que é espiritual. E quando você faz uma oferta de dedicação a Deus, de elevação a Deus, de exaltação a Deus, sabe o que você está fazendo? Não só para você, mas você está fazendo por gerações e gerações e gerações e gerações das nações que nasceram de você. Aleluia. Não é só de mim, não fala de você, fala de gerações, fala de proteção geracional. Não é uma oferta só para nós, não é uma oferta de troca, me dá 10 e eu vou ganhar 1000. Não, está falando de algo que é muito mais espiritual do que nós imaginamos, muito mais que protege do que nós imaginamos. No 17 diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, e esse dia vai chegar, eles serão o meu tesouro pessoal. Quem serão? Aqueles que estão lá escritos no livro do memorial, aqueles que obedeceram, aqueles que aceitam o princípio, que fazem aquilo que Deus pede. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Mas no 18 ele diz: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. No tempo que nós vivemos, você não nota mais isso, a diferença do justo para o ímpio, mas na justiça de Deus, quando Ele vem com a sua mão, no dia do Senhor, Ele vai olhar no memorial, e lá você vai ver que aquele que parecia ser feliz, aquele que parecia que tinha tudo, aquele que debochou, aquele que fez tudo ao contrário, você vai ver que ele não vai mais ser assim, e haverá uma diferença daquele que foi justo, porque Ele está dizendo: mas foi sofrido, porque nós clamamos ao Senhor, mas mesmo assim as pragas acontecem. Olha os ímpios, como eles fazem. Asaf vai falar isso lá em Salmo também. Como que os ímpios prosperam? Como que os ímpios fazem se eles não te adoram? Por quê? Isso é injusto, é uma injustiça que o Senhor está fazendo conosco. Não. Crie aquilo que é eterno, não só o que é material. Você vai poder desfrutar, mas crie aquilo que é eterno. Entenda por que o povo judeu era próspero. Porque quando Deus pede para eles trazerem uma pedra preciosa, ouro, eles poderiam ter montado uma joia, poderia ter montado um colar bonito, filha, uma pedra preciosa, e deixado de herança para os seus filhos. E isso sim poderia perpetuar como dinheiro mais um ano, mais uma geração, mais uma geração. Mas chegaria um momento que a crise bateria e aquela pedra seria vendida. Mas aquilo que tu faz no reino de Deus, aquilo que tu planta espiritualmente, ninguém te rouba. E um exemplo que eu trago disso para você é o Holocausto. Em 1935 houve então o Holocausto, e naquele momento roubaram todas as pedras preciosas dos judeus, roubaram a prata do judeu, roubaram o ouro do judeu, tudo que era corruptível, tudo aquilo que só pertencia a essa terra, roubaram. Mas por quê? E a pergunta que todo mundo faz: pastor, por que o judeu é próspero? Por que em 70 anos eles criaram uma nação, que a maioria da tecnologia que nós temos vem deles? Por que eles têm tanta sabedoria? Por que eles são tão prósperos? Por que eles se levantam tão rápido? Porque roubaram toda a riqueza deles. E como é que eles têm dinheiro hoje? Porque tu pode roubar a prata, tu pode roubar o ouro, tu pode roubar a pedra preciosa, mas a bênção de Deus, de geração em geração, ninguém te rouba. O homem pode te roubar o teu dinheiro, ele pode roubar teu carro, ele pode roubar tua casa, mas a bênção que você gerou no mundo espiritual, a bênção que você gerou na casa do Senhor, a bênção que você gerou quando você fez um memorial diante de Deus, de elevação, isso ninguém pode te roubar. Então tu pode tentar destruir esse povo, tu pode tentar jogar ele no chão, tu pode tirar o dinheiro dele, tu pode tirar a comida dele, tu pode fazer ele passar sede, mas uma coisa tu não tira: as bênçãos geracionais sobre a vida deles. Então faça bênção sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, das próximas gerações, porque os dias difíceis vão vir, mas ninguém vai poder te roubar aquilo que é eterno deles. Eles podem passar por necessidade, mas se levantam rapidinho, assim como aconteceu no Holocausto. Então quer dizer, a pedra pode funcionar por um tempo, ela pode ser uma riqueza de geração em geração, mas um dia ela acaba, um dia ela perde o valor. Mas aquilo que é feito espiritualmente, aquilo que é feito para Deus, se tu pega uma parte daquilo que você recebeu de bênção de Deus e declara na casa do Senhor,
como memorial. Isso ninguém te rouba, isso Satanás não bota a mão, isso ninguém pode fazer nada. E isso é uma promessa de Deus para que a próxima geração seja abençoada e protegida por Ele. Então, a oferta há de ter o mar. A oferta de quando Ele pede, traga com o coração voluntário, porque não é por obrigação, é por entendimento. Tu quer que a tua geração seja protegida, então faça. Então não se faz. Eu falei isso na quinta-feira para os homens. Eu digo, irmão, se você não entende princípio, não faz. É maldição para a tua vida e eu não quero te amaldiçoar. Não faça. Agora, se tu entender que isso é para uma geração, que isso você vai desfrutar, mas o que você está plantando não é só para os teus filhos, o que você está plantando não é só para os teus netos, mas lá na frente, um dia o Senhor vai chegar e vai dizer assim, ó, olha, eu não vou te destruir, porque o Ademilson fez isso tal dia. Eu não vou te destruir porque o Magno fez isso tal dia. Eu não vou destruir a tua descendência porque o Isaac fez isso tal dia. Eu não vou destruir a tua descendência porque eu não vou botar a mão nos teus tataranetos, bisnetos, 15 gerações para frente. Por quê? Porque alguém um dia foi remidor, alguém se levantou e começou a valorizar a casa de Deus que é você, a casa de Deus que é sua família e a casa de Deus onde você pertence. A minha pergunta para mim e para você hoje é: qual é a herança que você está deixando para os seus filhos, para as próximas gerações? Vai ser só dinheiro, e isso é bom, mas na próxima geração acaba. Não vou longe. Nós estamos numa cidade próspera, uma cidade que começou, que tinha 4 fábricas: Renault, Schulerser, Bittner, irmãos Fischer. Os velhos morreram, as fábricas quebraram. De uma geração para outra se destrói, se acaba. E é isso que nós vamos deixar? Ou nós vamos deixar um legado muito maior, que é geracional, que talvez o teu filho não veja hoje, mas ele vai ser protegido por causa que alguém tomou uma atitude, porque alguém se posicionou, porque alguém quis investir na casa, alguém quis investir em servir. E olha, que nós não estamos falando aqui só de dinheiro, nós não estamos falando só de ouro e de prata, mas nós estamos falando de artesãos que foram fazer, de pessoas que foram cortar árvore, de serviço. E tudo que você faz para o reino de Deus, contabiliza como memorial para Deus e oferta. O problema é que nós somos tão mendigos, que a gente só pensa em dinheiro. E Ele não disse: traga tudo, porque a minha casa será bonita e vocês vão passar fome. Ele disse: não, pega uma parte, compre um princípio, e você vai ver o quanto será abençoado. Não só para essa geração, mas de gerações em gerações. E não é abençoado porque Ele vai trocar, que Ele vai te dar muito, porque isso vai depender do nosso esforço. Mas sim, é porque Ele vai nos abençoar, nos guardar, proteger. Olha o que o versículo diz para nós. Ele diz o seguinte: Jacó diz: se o Senhor não deixar faltar comida, e se o Senhor não deixar faltar roupa, eu daria o dízimo de tudo. Ele disse: por acaso, Diogo, olha, se tu me fizer prosperar, multiplicar minhas ovelhas, fazer dessa maneira, assim, assim, eu ser milionário, eu ser rico, eu ser isso e isso, e aí eu vou dizer, não. E aí Jesus disse: um justo jamais mendigará o pão e roupa para vestir. Ele disse: por que tu se preocupa no vestir e no comer? Se até os lírios do campo são bonitos, é Deus que veste. Até os passarinhos, quem é que dá comida, quem é que alimenta? É o Senhor que alimenta. Então Ele está dizendo 2 princípios básicos: aquele que é justo, aquele que cumpre o princípio, esse é aquele cara que ele não vai faltar para ele comida e não vai faltar para ele vestir. As demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós estamos no versículo que Jesus diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, é o reino de Deus e sua justiça, é quando você tem um coração voluntário, é quando você quer servir, é quando você quer fazer para outras pessoas. Entenda que você ofertar para a gente ter um ar-condicionado, você ofertar para essa casa estar bonita, não é só para você, é para aquela pessoa que quando entrar dizer assim: poxa, que lugar bonito, que lugar abençoado, cara, todo mundo recebe a gente bem. O teu investimento não é para você, o teu investimento é para o próximo que vai entrar, porque você já teve entendimento. O investimento é para o próximo. Manter a casa é para o próximo, não é só para nós. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Entender a necessidade da casa, entender a necessidade das ofertas, entender a necessidade de cumprir princípio, não é só para você, é para aquele que você vai
ministrar lá fora e vai vir aqui para dentro e ele vai se sentir bem. É para outra geração. É para outra pessoa que vai ter uma outra geração e você vai fazer parte disso. É isso que as pessoas não entendem. Porque elas são miojos, elas querem ser, eu fiz, eu quero receber, eu fiz, eu quero receber. Você não está entendendo o quanto você está contabilizando na eternidade. Porque através de uma outra pessoa que talvez vai vir, vai receber a restauração, vai entender o que é Torá, vai entender o que é a palavra de Deus, vai ganhar um monte de gente, e ei, você fez parte disso, mas foi ele que pregou, mas você preparou um ambiente para eles ter convertido. Está entendendo, Diogo? Nós vamos receber frutos, cara, de coisa que nós não fizemos pessoalmente, mas nós preparamos um lugar para receber. E desse fruto todos nós vamos fazer parte. E é isso que nós precisamos entender. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Uma das coisas que ninguém consegue roubar da gente são heranças geracionais. Heranças deixadas de um pai. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E não é o caminho, é no caminho que ele deve andar. Quer dizer, eu estou caminhando e eu estou ensinando ele nesse caminho. Por quê? Porque ele é um fruto de uma geração. Vai conquistar, vai ganhar pessoas, vai mais longe do que eu. E tu faz parte disso. Porque você só fez um princípio. Porque você ajudou a manter. Porque você ajudou a melhorar. Você ajudou a fazer as coisas acontecer. E olha, nós não estamos falando para você fazer mais daquilo que é o princípio. Ninguém está dizendo para você: eu tenho que vender uma casa como Ananias e Safira. Não! Eles venderam porque queriam. E enganaram o Espírito Santo porque quiseram. E foram consumidos por causa disso. Não foi porque não deram. Foi porque pegaram a fila errada. Eles entraram na fila do tudo. Eles prometeram tudo e não deram nada. Então não prometa, só faça. E o pouco que a gente faz é muito para muita gente que vai ser conquistada. Que vai entrar dentro dela, amém? Vamos para o segundo ponto para me poder não passar hoje. Aleluia. Segundo ponto dessa ministração é a primeira terumá, o nível de elevação que a gente tem através disso. Mas então, para que isso? Para que a gente construa um tabernáculo, para que Deus habite nesse lugar. E aqui nós temos vários mistérios, e se a gente fosse só assim, entrar nesses mistérios tudo, gente, é mais 6 meses só ministrando isso. Cada elemento, cada 3 partes. Mas eu quero que você veja no modo mais simples. Eu quero que você veja o tabernáculo chamado Jesus, Cristo. O modelo que você vai ver em Cristo 2000 anos depois é o modelo que Deus fez de uma casa. E aí você vai ver todo o teu processo de elevação, o teu processo de conversão através do tabernáculo. Você vai perceber que o tabernáculo é o processo que nós vamos liderar como 3 degraus de elevação para nós chegarmos a um nível espiritual elevado. Filho, coloca para nós aquela imagem do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha então 3 lugares. O átrio, que seria essa parte aqui. Depois você entraria então no lugar santo, que é essa parte. E depois de uma cortina nós temos um lugar chamado Santo dos Santos. Entenda que esse lugar átrio todas as pessoas têm acesso. Todos poderiam entrar. Entravam do jeito que estavam, pecadores, erraram, levavam sacrifício para se arrepender daquele pecado. O sacerdote examinava aquele cordeiro. E nessa ponta existia 2 elementos chamados o altar de sacrifício e a pia de purificação. E esse é o primeiro nível, o primeiro degrau que quando nós conhecemos a Cristo. E nesse momento você vai ver que cada ambiente desse, o primeiro ambiente, o segundo ambiente, o terceiro ambiente, existe 3 altares. O primeiro altar de arrependimento, o segundo altar de elevação das suas orações e o terceiro da glória de Deus. Nós caminhamos em 3 altares, cada nível existe um nível de altar maior. Existe um nível de exigência maior, existe um nível de comprometimento maior entre nós. No primeiro nível nós temos então o altar, onde que o cordeiro ele era sacrificado, onde o cordeiro ele ia fazer expiação pelo seu pecado. Então é o primeiro altar, se chama altar de arrependimento. O primeiro processo que nós temos é aceitarmos o nosso cordeiro como nosso salvador.
Jesus Cristo. E o primeiro sacrifício que nós fizemos é colocar Ele nesse lugar, imolar Ele, matar Ele, assim como aconteceu na cruz do Calvário, para sermos remidos. O segundo passo depois desse, aonde só poderia então os sacerdotes fazer a sua limpeza, e agora em Cristo Jesus, se nós pegarmos lá em 1 Pedro, filho, coloca lá, 1 Pedro 2,9, depois tu volta para a imagem. Dá para mudar mais? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes. Então, no primeiro nível, você entra como pecador, faz a substituição por Cristo, que morre queimado. E sabe qual era o interessante de quando degolava, Isaac, um animal naquele momento? O pecador levava um animal, ele tinha que olhar nos olhos do animal, enquanto que o sacerdote degolava ele, porque ele tinha que entender que quem era para morrer era ele, e está sendo substituído por um cordeiro. Quando é pendurado no Gólgota, numa cruz, numa rua de comércio, a rua de comércio, porque vinha de Damasco, o lugar que mais tinha comércio, era colocado e exposto publicamente, Jesus Cristo lá crucificado. Sabe por que era para feito isso? Para você perceber que era para você estar naquela cruz e não ele, que era para você ter sofrido e não ele, era para você ter morrido e não ele. É o cordeiro que teve que substituir por você, para que você não fosse morto. Então nesse momento é a primeira parte que nós fizemos, nós colocamos. Só que então a pia era somente para os sacerdotes iam lá agora e lavavam suas mãos e seus pés, se purificando para poder entrar no santo lugar, porque o santo lugar só poderia ser entrado por um sacerdote. Mas em Cristo Jesus, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós nos tornamos agora, através do sacrifício de Cristo, geração eleita, sacerdócio real. Então, a partir desse momento que você aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador, que você entendeu o sacrifício, que você entendeu que era para você ter morrido por causa do pecado, mas Ele morreu por causa de você, e houve essa substituição, automaticamente você vai para o segundo nível, e o segundo nível é da purificação. E aonde eu encontro isso para nós agora? Que eu batismo. O significado daquela bacia de pureza, de limpeza, de tirar, é dizer assim, ó, eu compreendo que o meu pecado foi expiado por causa de Cristo Jesus, e agora eu morro para mim mesmo, para o meu pecado, para o meu orgulho, para a minha vergonha, para as coisas que eu fazia, e agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu vou fazer o ato de me submerger como se eu morresse e agora eu fosse enterrado, e automaticamente nas águas eu nasço novamente. E agora não nasce mais eu, mas nasce um novo convertido, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o caráter de Cristo, que agora não é mais o pecado que habita nele, mas é Cristo que habita. Então o segundo nível que nós temos ali é o nível do batismal, da purificação, do reconhecimento que aquele sacrifício foi válido. E assim agora nós temos o primeiro lugar, que todos têm esse direito, que todos podem chegar. Mas aí agora vem a segunda parte, e a segunda parte se chama processo. Repita comigo, processo. E quando você entra agora, bota a imagem lá de novo, filho. Fique esperto, vai dar certo. Ó, quando você entra nesse lugar, lugar santo, um lugar que agora é um processo, começa a fazer uma restauração na sua vida, uma restauração no seu ser, uma restauração na sua alma. E aqui existem 3 elementos dentro dessa restauração. A primeira coisa que você vai ver é uma menorá com 7 lâmpadas, com 7 óleos queimando. E a hora que você vai ver isso, você vai ver agora os 7 Espíritos de Deus. Isso mostra para nós que depois que nós nos convertemos, depois que nós aceitamos o sacrifício da cruz, depois que nós entendemos publicamente que Jesus é nosso Salvador e nós nos purificamos, dizemos agora, Ele levou o meu pecado, mas eu recebo a sua santidade, eu entro no lugar santo, e nesse lugar santo agora você vai começar a ser lapidado por Deus. Os 7 Espíritos de Deus vão começar a denunciar o teu caráter, o teu orgulho, o teu ódio, a tua raiva, que você disse que ficou naquela cruz, que ficou lá no início. E aí Ele vai começar a denunciar a gente, porque agora a claridade vai denunciar a escuridão que nós guardávamos. E através dos 7 Espíritos de Deus, Ele vai começar a mostrar para a gente. E esse é o processo agora que o cristão vai ter. É o processo que nós temos agora em Yeshua. Porque quando nós fizermos alguma coisa errada, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele faz o quê? Denuncia. Está errado.
Não devias ter feito assim, porque a luz não esconde nada. Por isso, da menorá sempre tinha uma, a do Espírito de Deus, aquela que não poderia ser apagada nunca, para denunciar se nós estávamos errando. Porque nós somos uma pedra bruta que Deus está lapidando, justamente para que nos tornarmos um homem segundo a estatura de Cristo. E aí nós temos do outro lado o pão da presença, 12 pães, representando as 12 tribos. Mas o pão significa agora o teu estudo da Torá, significa o teu alimento, significa a tua busca, significa o quanto você vai buscar através da Escritura. Sabe por quê? Porque esse pão você tem que fazer. É você que amassa, é você que traz o pão, é você que assa o pão. Isso representa a nossa busca pela Torá, a busca pela palavra de Deus, o quanto nós queremos a Deus para sermos transformados, para sermos melhorados, para sermos edificados pela Escritura, quanto que nós vamos ser lapidados pela palavra de Deus. Mas não é Deus que faz, é eu que busco. É o quanto que eu vou ler, é o quanto que eu vou orar, é o quanto que eu vou jejuar, é o quanto que eu vou renunciar, é o quanto que eu vou obedecer. Porque o pão é você que faz, é você, ele tem todos os ingredientes, ele tem a Escritura, ele tem a Torá, mas é você que tem que amassar. Aí eu descobri esse pecado em mim, é eu que tenho que arrancar. Eu descobri que o meu caráter é ruim, sou eu que tenho que modelar, sou eu que tenho que parar, sou eu que tenho que arrancar o fermento, sou eu que tenho que ter a medida exata. Então é o nosso trabalho buscar através da Torá. E aí nós vamos para o altar de incenso. Quando nós temos aqui a glória de Deus através das suas 7 luzes, nós temos ela totalmente ouro maciço, representando a santidade de Deus e a sua glória. Quando nós vamos para o pão da presença, o pão da presença já muda. Você está recebendo a palavra de Deus, você está recebendo a Torá. Então você tem ouro por fora, madeira de acácia por dentro e o ouro revestido. Isso mostra para nós que a madeira de acácia, que é toda torta, o homem que é todo torto, ele pode ser endireitado pela glória de Deus. Ele pode ser restaurado pela glória de Deus. Se ele buscar, se ele se alimentar, se ele buscar alimento saudável para a vida dele. A palavra de Deus vai dizer que esse pão ficava 7 dias. E quando eles retiravam esse pão, ele saía quente como se tivesse saído do forno e fresco como se fosse no dia. De Shabat em Shabat era trazido, por quê? Porque a palavra é viva, a Torá é viva dentro de nós, e automaticamente quando você lê ela, ela está sempre quentinha, ela está sempre fresquinha, você está sempre buscando coisas novas, e ela está sempre te entregando um pãozinho novo, pãozinho novo, pãozinho novo. Ele não é velho, ele não é antigo, ele não é ruim, porque ele é sempre fresco, sempre fresco. Tu lê todos os dias, vem uma revelação fresca. Tu lê todos os dias, vê uma nova informação fresca. Todos os dias. Eu já li 10 vezes esse texto, mas hoje mudou a minha vida porque eu entendi diferente. Porque ele é fresco. E aí você vai agora então para o altar de incenso. E quando nós chegamos nesse altar de incenso agora, a palavra de Deus diz que esse perfume suave que subia à narina de Deus é o que? As nossas orações. É o quanto nós buscamos, é o quanto nós oramos, é o quanto nós intercedemos, é o quanto que nós amamos a Hashem, é o quanto que nós dizemos, habita em nós. Nós queremos você. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que quando o anjo aparecer, ele vai estar com o incensário e lá estão todas as nossas orações. Eu espero que eu e você, quando chegarmos na eternidade, podemos ter incensário de orações sobre as nossas vidas. E dizer, cara, você tem um memorial, você tem teu nome no livro da vida, você tem um incensário cheio, você tem uma taça de lágrimas de quem orou, chorou pelas crianças, chorou por aquele que estava enfermo, chorou por aquele que não foi convertido, chorou por aquele que não alcançou salvação. Eu quero ter tudo isso. Eu quero chegar diante do Eterno, assim como um dia fizeram uma entrevista com aquele rapaz que faz Jesus no The Chosen, e a menina perguntou para ele e disse assim: se Jesus aparecesse e perguntasse para ti, Afonso, tu tem direito a uma pergunta, qual pergunta você faria? Ele diz assim, ele disse que olharia para Jesus e dizia: como que eu me saí? Como que eu me saí? Será que eu cumpri o que você pediu para me cumprir? Eu me saí bem? A repórter fica sem ação, que ela não esperava, uma palavra simples. Ele ia dizer assim: Jesus, eu me saí bem, era o que você queria que eu fizesse, foi dessa maneira que você me chamou para fazer, eu cumpri com sucesso o que você me pediu. Eu só quero saber se era isso que tu esperava de mim.
Gente, é muito forte. E depois disso, então, nós temos um lugar, o terceiro nível da elevação. Então entenda, você chega no primeiro nível, e é um nível que nós temos em todas as igrejas que nós temos, o nível da conversão. Você recebe Jesus como seu Salvador, se batiza e continua do jeito que você está tudo certo. Não, nós temos que subir o outro degrau, e nós vamos para o processo de Deus. O processo da santificação, o processo que a luz nos denuncia, o processo do pão que nós buscamos a palavra e o processo do nosso jejum de oração para podermos chegarmos com um cheiro suave às narinas de Deus. Mas existia um outro lugar chamado Santo dos Santos, um lugar mais profundo, um terceiro degrau, um degrau que ao qual é muito difícil de se alcançar. Existia um véu, somente uma vez por ano a gente poderia entrar, e somente, não o sacerdote agora, mas o sumo sacerdote. Uma pessoa consagrada, uma pessoa que buscava em oração, uma pessoa que se preparava 2 semanas antes para poder entrar num lugar chamado Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur. E nesse lugar existia então uma arca, e nessa arca se manifestava a glória de Deus. O Santo dos Santos é um lugar dos santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. É um lugar de santidade, de renúncia, de obediência e principalmente de intimidade. O Santo dos Santos, o véu pode ser rasgado por Cristo, mas ele continua sendo santo. Não se entra de qualquer maneira no Santo dos Santos, porque você nem consegue chegar naquele lugar, se for de qualquer maneira. Nesse lugar encontramos então uma arca com 3 elementos. E dentro dessa arca então, onde a glória de Deus se manifesta, ele tem 3 presentes para mim. Ele vai ter o maná, ele vai ter o cajado e ele vai ter as leis, as 10 leis, as tábuas das leis. Lembra que no processo é você que busca. Quando você atinge o lugar santo dos santos, quando você lá, não é mais você que busca na Torá, é a Torá que busca você. É o maná que desce do céu, é o pão vivo que desce do céu. É Jesus que diz, lá em João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. É Ele que te traz a revelação, é Ele que te traz um lugar mais profundo, é Ele que está contigo. É um lugar tão profundo, é um lugar de tanta intimidade, é um lugar que você lutou tanto, foi tanto lapidado para chegar nesse lugar santíssimo, para justamente agora não é mais você que faz o pão, mas é o pão que desce até você. Aquilo que Deus fez durante 40 anos no deserto, agora é um lugar que você vai estar ali. Cara, eu só vou chegar ali e vou colher a revelação, e a revelação vai vir. Eu só vou chegar ali, eu estou tendo uma intimidade tão grande com Deus, porque Ele quer se revelar o seu segredo para mim, aquilo que é secreto para mim, aquilo que ninguém pode saber, Ele quer revelar para mim, porque eu cheguei num lugar aonde poucas pessoas conseguem chegar. Nós temos um lugar que todo mundo chega, nós temos um lugar que todo mundo só consegue chegar por processo, mas temos um lugar de intimidade, que somente uma intimidade profunda com Deus, você vai ter um nível de segredo e revelação de Deus. A segunda coisa que tem dentro daquilo é um cajado. E me diz sobre autoridade. Ele me dá a revelação, mas Ele também me dá autoridade para exercer a minha função, não com soberba, com orgulho, mas sim como um homem de Deus e uma mulher de Deus. E a terceira questão é quando ele diz assim, e aí vem as tábuas da lei, aonde eu vou obedecer a palavra de Deus, sem peso, sem preocupação. Eu estou num nível com Ele, que tudo que eu quero fazer é agradável. Tudo que eu quero fazer é estar com Ele. Jesus vai dizer para nós em Mateus 5,17, não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não, eu não vim abolir, mas cumprir. Eu acredito que quando nós chegamos no Santo dos Santos, quando você vê aquelas 10 leis, você diz assim, eu estou aqui para cumprir isso aqui. Meu nível de santidade está tão grande, meu nível de busca está tão grande, que eu só quero fazer o quê? É agradar ao meu Deus. É estar com Ele. É fazer a vontade dEle. É aquela coisa assim, ó, ah, mas isso aqui é ruim para mim, não interessa, não é ruim para mim, é bom para Deus, então eu faço. Agrada o meu Deus, então eu faço. É o que Deus quer na minha vida, então eu faço. Não importa. Não é mais uma questão de mim, é uma intimidade tão grande, eu me torno um com Ele, assim como Jesus diz, eu me torno um com o Pai, que eu só quero fazer a vontade do Pai. Era isso que Jesus falava, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele olha para o Getsemane, quando ele vê lá, ele vai suar sangue, ele vai olhar assim, Deus, se for preciso, passe esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. Quem ama a Deus,
Quem ama verdadeiramente a Deus e chega num nível desse, para ter autoridade, para ter revelação de Deus, do maná dele, ele tem um nível de intimidade tão grande que o prazer dele é fazer a vontade do Pai. Não é mais a minha, não é mais eu que vivo, mas é ele que vive. Então é a vontade dele em mim. Desagrada a ele, eu não faço. Está contra o princípio dele, eu não faço. Mas tu não faz porque é Pedro? Não, eu não faço porque eu amo. Porque eu não quero me separar dele. Eu não quero que ele saia de perto de mim. Eu quero sentir a voz dele todos os dias. Eu quero sentir o braço dele todos os dias. Então quando Jesus ele rasga aquele véu naquela cruz, ele está dando um acesso para nós. Perdão. Mas esse acesso, ele só vem por um caminho que é estreito, por uma pessoa que é transformada, por uma pessoa que vai buscar uma santidade e vai estar na presença do Pai. Ah, eu tenho intimidade com Deus porque eu paro 5 minutos do dia, eu vou para o meu quarto, fecho a porta e oro. Você não sabe o que é santo dos santos. Você não sabe o que é viver para fazer somente a vontade daquele que te enviou. Não tem mais a sua vontade, não tem a vontade do outro, tem a vontade de Deus sobre a minha vida. E esse lugar é um lugar que nós devemos buscar, mas nós só vamos alcançar quando passarmos pelo processo da luz de Deus nos avaliar, da busca que nós temos pela palavra e das nossas orações diante dele. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Entenda isso, quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar, não no átrio, não no lugar santo, mas sim no lugar santo dos santos. Ele vem buscar uma noiva que não ficou só o aceitando. Ele vem buscar uma noiva que o aceita, que passa pelo processo, é lapidado, mas está com imensa intimidade com o Pai. É essa pessoa que ele vem buscar. É essas pessoas que ele rasgou o véu, morreu naquela cruz para que a gente pudesse alcançar, mas nós estamos lá no pátio do átrio ainda. Nós estamos lá ainda achando que é só aceitar Jesus e batizar, está tudo resolvido. Nós não queremos passar pelo processo, nós não queremos ser lapidados, nós não queremos ser um diamante na mão de Deus, nós ainda queremos ser um carvão sujo e bruto, e Deus tem que ter misericórdia de nós. Que nós possamos elevar, assim como o tabernáculo traz para nós, o primeiro nível nós já alcançamos, passe pelo processo do segundo nível e alcance o lugar aonde Jesus está te esperando, aonde Ele quer nos alcançar. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Atos 2, somos a habitação de Deus. Entenda que o nosso corpo é o átrio. O nosso corpo, ele é o átrio. Se nós pegarmos nós como tabernáculo, o nosso corpo é a parte externa nossa, é o lugar que todos têm acesso, o pecado tem acesso, as pessoas têm acesso, o mal tem acesso, a dor tem acesso, o sofrimento tem acesso. Mas quando passamos pelo sacrifício, aceitamos o sacrifício de Cristo, nos purificamos, aí nós vamos olhar para dentro de nós. E olhar para dentro de nós tem que ser através da luz de Deus. E aí nós estamos falando da alma, como que está o teu caráter, como que dá as nossas respostas, como que nós estamos fazendo, como que nós estamos tratando a nossa família, como nós tratamos a nossa esposa, como nós tratamos nossos filhos. E aí quando nós entramos no Santo do Santo, Afonso, sabe o que significa? Cara, que você deu uma ordem para a tua alma ficar quieta para as coisas desse mundo, porque ela quer, ela deseja o melhor, ela quer aquilo que é melhor, aquilo que é prazeroso e aquilo que é pecaminoso, e você diz assim: quem impera em mim é o Espírito de Deus. Então eu me esvazio de mim e deixo o Espírito de Deus entrar dentro de mim, e o que manda mais dentro de mim é o Espírito dele. Então eu estou num lugar chamado Santo dos Santos. Aleluia. O mesmo tabernáculo de Moisés é o tabernáculo chamado homem hoje. Para de deixar todo mundo acessar você. Para de alimentar a tua alma. Passe pelo processo da cura, pelo processo da restauração. Busca a palavra de Deus para que você possa deixar que o Espírito dele te domine, para você andar no Santo dos Santos. Paga a luz lá para mim, filho. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Pai, através dessa palavra, Senhor, nós possamos ter um entendimento, Senhor, que caminhar contigo é progressivo, que
que nós entendemos, Senhor, que o Senhor Jesus está em todos esses elementos, Pai. Ele é o cordeiro do sacrifício, Ele é a purificação do nosso batismo, é a purificação daquela bacia de bronze. Nós entendemos que Jesus Cristo, Pai, é regido pelos 7 Espíritos de Deus. É Ele que é a nossa luz, é Ele que nos ilumina, Senhor. Também entendemos que Ele é a Torá, Ele é a palavra, Ele é o pão da presença, Senhor. É o pão que nos alimenta, ao qual nós buscamos Ele todo dia para podermos ser transformados. Entendemos, Senhor, que Jesus é as nossas orações, que é através dele que oramos, Senhor. É através dele que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém entra no Santo dos Santos se não for por ele. Ele é o nosso intercessor, ele é a oração, aquele que intercede por nós diante do Pai, aquele que abre o acesso, é aquele que permite que nós possamos aumentar para o 3º nível, é aquele que nos examina, é aquele que nos aprova, é aquele que nos permite a entrada no Santo dos Santos. Antigamente existia uma cortina, hoje se existe Jesus. E Ele nos baliza se podemos acessar ou não acessar. Espírito Santo de Deus. E nós chegamos então, Jesus sendo a arca, onde Ele é a autoridade, onde Ele é o maná que desce do céu, o pão fresco do céu, o pão que nos alimenta da revelação. Ele é a tua lei, Ele é a tua palavra, Ele é a Torá, é a Ele que obedecemos, para podermos nos conectar diante daqueles 2 serafins com a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite que nós possamos sentir da tua glória, que nós possamos compreender mais profundamente, Senhor, tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações, na nossa mente hoje, que seja marcado na tábua dos nossos corações, assim como diz a tua Escritura. Não mais uma tábua de pedra, mas agora é escrito no nosso coração, na nossa mente, Pai, a tua lei, a obediência, a vontade de te servir, porque nós queremos ver a tua glória. Nós somos uma igreja, Senhor, que queremos que a tua glória seja manifestada nesse lugar, seja manifestada diante de cada um que está aqui presente, Pai. Que eles possam ver milagre, que eles possam ver cura, que eles possam ver o sobrenatural, Senhor. Que nós possamos ter um nível de intimidade, que possamos ter acesso ao Santo dos Santos, Pai, porque aquele lugar ainda é santo. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a interpretar as tuas Escrituras, nos ajuda a não ser enganado, Pai, pela doutrina, não ser enganado pela religião, mas sim, Pai, sermos abertos a te obedecer, Senhor, a fazer a tua vontade, a te sentir, a caminhar contigo sem saber o que é natural, o que é sobrenatural, Pai. É fazer a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda a sermos lapidados, nos ajuda, Senhor, nos analisa, nos mostra em sonho, mostra aonde nós estivermos andando, Senhor, que o teu Espírito Santo nos mostre aquilo que estamos errando, aquilo que estamos fazendo de errado, Pai, para podermos ser balizados pelos teus 7 Espíritos, para que a gente possa cumprir a tua palavra, para termos o teu caráter, o teu princípio, Senhor, para podermos acessar esse lugar de intimidade, Pai, ao qual tanto desejamos, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, que nós possamos ser uma parte daquela oferta, Pai, do teu tabernáculo, que nós possamos ser uma oferta de elevação nessa noite, Pai, que nós possamos alcançar um lugar de elevação, de exaltação, porque queremos exaltar o teu nome nessa terra, que possamos fazer isso de geração em geração, Pai, e que quando chegar daqui a 10, 15 gerações, Pai, nós possamos dizer assim: nós ajudamos a chegar até aqui, nós fizemos parte desse processo todo, porque acreditamos na tua Sagrada Escritura, acreditamos, Senhor, que nunca foi uma troca, mas sim acreditamos, Senhor, que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege e que o Senhor nos abençoa, Pai. Queremos gerar frutos e queremos gerar memoriais, Pai, memoriais, Senhor, dentro de nós, memoriais escritos no teu livro, Pai, memoriais de santidade, memoriais de oferta, memoriais que vão proteger, Senhor, tudo aquilo que nós estamos fazendo como herança, Senhor.
e queremos gerar essas heranças celestiais, não só terrena, Pai. Que o Senhor possa enviar riquezas em nossas mãos para investirmos no Teu reino. Que possamos desfrutar e comer o melhor e viver do melhor dessa terra, sim, Pai, mas que não roube a nossa intimidade contigo, não roube a nossa santidade contigo. Que a nossa vida não seja somente para ganhar dinheiro, mas seja para investir no Teu reino de Deus. Que nós possamos pegar uma parte só para investirmos no Teu reino, e podemos pegar uma parte do nosso tempo para investir nas nossas empresas, mas uma parte, Pai, que seja para nós gerarmos intimidade diante do Teu altar, diante de Ti, numa busca frenética, Pai, de quem Te ama e quer Te obedecer, porque queremos chegar diante de Ti e perguntar para Você como nós nos saímos nesse lugar, como nós nos saímos. Espírito Santo de Deus, abençoa cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, e que essa palavra venha de encontro ao coração deles, que eles venham, Pai, examinar as Tuas Escrituras e entender se isso é uma verdade na vida deles ou não, e aonde eles se encontram hoje, se eles ainda estão só no átrio, ou se eles estão se permitindo aumentar o seu nível para chegar no lugar santo dos santos. Em nome de Jesus, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te dê uma semana abençoada, e que você possa meditar nessa palavra de dia e noite. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Já que você está de pé, vamos ofertar?